Olá, meus amigos e amigas. Está tudo perfeito com vocês? Bom, por falar em perfeição, este é o assunto que eu vou abordar nesse vídeo. Eu estive pensando um pouco, ou até bastante, sobre isso, sobre perfeccionismo. É, eu considero hoje um mal que tenho carregado há muitos anos, né? E mesmo alcançando alguns objetivos na minha vida, eu confesso que o perfeccionismo tem sido um atraso mesmo de vida para mim. E eu queria compartilhar com vocês aqui sobre isso, porque eu considero que o que eu falar aqui, os ouvidos mais perto da minha boca são os meus, então vale para mim, e se de alguma forma vale para você, ótimo. Bom, quantas vezes, né, perseguimos a perfeição, ou é 8 ou 80, e ignoramos as 71 opções que tem entre 8 e 80. Aí você que é perfeccionista deve estar tentando calcular, né? Não seria 72, né? Eu sei. Isso é o normal do perfeccionismo. Tem 71 opções que você talvez ignora, que eu tenho ignorado muitas das vezes, mas no momento que a gente entender o mal que isso nos faz, eu acho que a gente pode trabalhar isso de uma forma melhor, né, para atingir novos objetivos, conquistar novos alvos, ok? Então é o seguinte, o que nos leva a ser perfeccionista? Primeira coisa, eu penso que é o medo de julgamento. A gente tende a preocupar com o que o outro vai falar, com que os outros vão pensar, medo de crítica, e é uma perda de tempo, né? Eu, por várias vezes, já pensei em gravar vídeos, trocar essa ideia aqui, passar algum conteúdo, ser mais útil, né, às pessoas e através de vídeos, e eu não fazia porque porque eu não sei, o vídeo vai ficar muito lento. Hoje você pode saber disso, que se você quiser acelerar esse conteúdo, você pode clicar no YouTube e aumentar a velocidade, então isso não é problema mais. Mas eu não sei editar, cortar, vai sem corte mesmo, porque eu tenho aprendido que o imperfeito ele pode tornar para mim e para você um aprendizado. Eu posso enxergar a imperfeição, uma tentativa errada, como um teste e na próxima buscar melhorar. Mas se eu nunca fizer, igual há quanto tempo eu esperei para começar a gravar alguma coisa, e confesso que até hoje eu estou consciente que está longe da perfeição, né? A minha intenção aqui não é nem te agradar, a intenção é ser de alguma forma útil, que você pegue pelo menos alguma coisa, né, desse conteúdo e aplique na sua vida, para você ter uma vida melhor, para você aproximar mais dos alvos que você traçar para sua vida, certo? E então esse é um ponto crítico, o medo do julgamento, né? E fica querendo agradar os outros e não se agrada e não realiza nada para si e ainda se torna menos útil aos outros, certo? Outra coisa que eu tenho percebido é a obsessão pelo detalhe. Então, a pessoa tem medo de fazer e deixar pecar por um detalhe, medo de não ficar 100% certo. Às vezes preferimos não fazer do que fazer imperfeito. E com isto gera um grande problema, que é a procrastinação. Uma palavra bastante falada, e todo mundo gosta das coisas o melhor possível, mas a procrastinação é um mal terrível. E isso persegue toda pessoa que tende que quer ser perfeccionista. E o perfeccionismo, ele pode chegar a níveis crônicos, pode virar uma patologia, uma doença. E eu sei que eu não quero isso, você não quer isso, e é por isso que eu estou, né, passando para vocês conteúdo. Porque em algumas reflexões que eu fiz, eu percebi que a verdadeira beleza, as obras mais primas, os quadros, as obras mais valiosas,
ela tem características, tem detalhes que para muitos pode ser considerado até falhas daquele que criou. Então, não é aquela coisa 100% simétrica. E a falta de simetria em algumas situações, ou até mesmo o que a gente chama de imperfeição, é o que mais dá valor a tudo que está ao nosso redor. Quando eu comecei a enxergar, olhar para dentro de mim e ter a consciência do que o Criador, ele é perfeito, mas eu não sou. Mas eu sou obra dele, eu fui criado por ele. E nem o meu lado direito é exatamente igual ao lado esquerdo. E você também tem essas características. Se você pega a natureza, você vai ver tanta coisa, né? São árvores que o próprio tempo, a própria natureza derribou. Folhas caídas, material podre. Mas quando entendemos o propósito do Criador, ele não está preocupado em nos mostrar detalhes de perfeição de acordo com a nossa ótica. Porque nós nunca vamos alcançar a perfeição. Não adianta a gente querer ser melhor que Deus. Nós podemos ser imitadores, e mesmo sendo imitadores das obras que ele fez, a gente vai perceber que não precisamos de acertar da primeira vez, não precisamos de morrer por causa de um detalhe, que é uma coisa que nos incomoda muito. E você olha tudo, não existe uma obra-prima de Deus idêntica à outra. Então, nessa exclusividade é que está o valor, é que está o meu valor, o seu valor. É justamente porque não somos perfeitos. Então eu passei a entender o seguinte: por que essa paranoia, essa preocupação? Por que postergar tanto um objetivo? Postergar tanto uma ação? Quando eu lia ou ouvia em algum curso falando sobre feito é melhor que perfeito, eu confesso que isso me doía. Mas hoje eu ainda estou caminhando, né? Não rumo à perfeição, mas rumo ao entendimento, ao autoconhecimento e a consciência de que eu não sou perfeito e nunca vou ser perfeito. E o único que foi perfeito nesse mundo, ele foi perseguido e morto. Foi julgado. Então, assim, não adianta querer ser perfeito. Eu posso querer dar o melhor de mim. E eu vou dar o melhor de um ser que não é perfeito. Então, no momento que eu entendo isso, eu me afasto da patologia, eu me afasto de procrastinar alguns projetos que poderiam ser úteis para mim, para os outros, e entro no novo rumo. Um rumo de ação, sem preocupar com o julgamento. Se você gostou desse vídeo, você pode dar o like. Se você não gostou, você nem precisava estar assistindo até aqui, mas o meu real objetivo é que você, que eu, que cada um de nós, não deixamos de fazer aquilo que tem que ser feito, preocupado com a perfeição. Porque perfeito nunca seremos. Essa é a realidade. Não seremos perfeitos. Nunca agradaremos 100% da primeira vez daquele que fizermos. Mas confesso que a cada feito é um aprendizado. A cada teste é uma oportunidade de melhoria. O que não podemos fazer é nos aprisionar nessa falsa justificativa de perfeccionismo e deixar a vida passar e não ver o belo, porque uma coisa é o belo, outra coisa é o perfeito. E às vezes os detalhes que julgamos ser imperfeitos é o que faz o belo, e ignoramos isso muitas das vezes. Se pararmos para pensar, o tempo que temos perdido por buscar uma perfeição
que essa perfeição nunca será completa, porque no momento que eu achar que aquela perfeição, que algo é perfeito para mim, ela pode não ser para outros. E não interessa se outros vai julgar ou não. E por que que eu tenho que ficar me julgando? Você tem que ficar se julgando? Ou talvez por medo desse julgamento, por que ficar parado? Nós temos um alvo. Se não temos, se você não tem, até sugiro, traça seu alvo e não deixe o perfeccionismo te travar. Aqui nos Estados Unidos, um grande aprendizado que eu tive é perder o medo, a vergonha de tentar me comunicar com os outros no inglês, por exemplo. No Brasil é bem mais difícil. Se a gente erra uma palavra em inglês, ao tentar se comunicar, muitas vezes a gente é julgado e isso gera uma trava. Então, esse medo de erro são bloqueios que a gente arrasta anos e anos pela vida e vocês não têm noção o quanto é bom ir se libertando disso. É um fardo que a gente deixa para trás. E o interessante é o seguinte, quanto mais a gente erra, quanto mais imperfeições a gente comete, mais bela a vida fica, mais a gente aproxima dos nossos objetivos, dos nossos alvos, e é o que eu desejo para todos nós. Uma vida feliz, próspera e abençoada a todos nós.